Abra a Janela. Escrito por Edna Andy, Sueli Lemos. Ilustrado por Cristal Crocker. Quero uma primavera perfumada, um verão brincante, um outono renovado e um inverno acolhedor. Janelas abertas trazem inspiração e muita imaginação. É primavera. Daniela abre a janela. Ela vê flores no jardim. É verão. Daniela abre a janela e vê o sol no céu. É outono. Daniela abre a janela e vê folhas no chão. É inverno. Daniela não abre a janela. Está frio do lado de fora. Abra sua janela. O que você vê? Conversas do Coração. Texto e ilustração, Márcia Menezes. De onde vem o amor? O amor não chega de fora. O amor brota de dentro. Por que um abraço dá calor? Porque o abraço é um aperto quentinho em forma de acalento. De que jeito chega a felicidade? A felicidade acende com a nossa luz, como acontece na eletricidade. Como é o respeito na realidade? O respeito é como uma semente regada que cresce com facilidade. Por que nós temos sentimentos? Porque são os sentimentos, as emoções da vida. Como evitar os sofrimentos? Os sofrimentos vão para bem longe de uma pessoa agradecida. De onde vem o tempo? O tempo só chega quando a nossa história começa. De que maneira sentimos o vento? O vento só é percebido quando a alma não tem pressa. Como se pode ter afeto? Afeto se tem ao cuidar de um achado valioso. Por que o pensamento é quieto? Porque o pensamento é um descobrimento sigiloso. De onde vem a compaixão? A compaixão vem de dentro de um coração amoroso. De Leandro Rocha, ilustrações Fê. Quantas rodas tem uma bicicleta? Desde que seu pai lhe trouxe aquele guidão encontrado no lixo, Francisco pedala sua bicicleta imaginária. No bairro onde mora, existem muitas crianças e algumas bicicletas. Tem cor-de-rosa com cestinho na frente, tem azul com pontas nos raios e tem preta com adesivos coloridos. De todas elas, a mais curiosa é a do Francisco. Sem pedal, sem banco, sem rodas e sem corpo. Somente o guidão. Para ele, o suficiente. O menino pedala pela rua sem se preocupar com nada. Cabelos soltos ao vento e sorriso estampado no rosto. Quando passa em frente ao barraco de Dona Filó, solta uma das mãos para cumprimentá-la. A velha senhora sorri da janela e acena para o garoto, que segue levantando poeira da rua. As outras crianças
não entendem como é que ele pode se divertir tanto apenas com um pedaço do brinquedo. Mas ainda assim o acompanham sempre, pois com Francisco sobem montanhas, cruzam pontes e entram em túneis sem mesmo sair da rua. Certa manhã, prontos para mais uma aventura, a turma chega até a casa do amigo que está sentado na calçada, cabeça baixa e o guidão jogado ao lado. "O que foi?" pergunta Lúcia. "Essa bicicleta não anda", responde ele. "Só porque não está completa? Isso nunca foi problema para você", insiste a amiga. Francisco levanta a cabeça e responde: "Não é nada disso. Ela está completa sim, mas está com o pneu furado. Quem pode pedalar sem rodas?" "Nós!" E sai em disparada. E ele continua ali, sozinho e em silêncio. Algum tempo depois, ouve gritos e risadas. Olha para o lado e vê a turma descendo a rua, somente com os guidões de suas bicicletas. "Vamos, Francisco", convida a Lúcia. "Temos uma princesa para salvar." O menino pega sua bicicleta e entra sorrindo na brincadeira. Dona Filó, que acompanha tudo, sorri e bate palmas, sozinha. Quando as crianças somem dos seus olhos, ela sai da janela. Na sala humilde, liga a caixa de sapatos na sua estação preferida. Quanta imaginação! Pensa ela, enquanto dança. De Jonas Ribeiro, ilustrações de Mansi, Tem Concerto. A cidade assombrada não assombrava ninguém. Os moradores ali não moravam. Apareciam ao amanhecer, desapareciam ao anoitecer. Nessa cidade sem idade, os acontecimentos não aconteciam. O educador que não educava ensinava o aprendiz que não aprendia. Um fingia que estudava, outro fingia que ensinava. O cozinheiro que não cozinhava servia um alimento que não alimentava para o funcionário que não funcionava. O governador que não governava fazia um comunicado que não comunicava para ouvintes que não o escutavam. Na penteadeira da cabeleireira descabelada, os pentes não penteavam, as escovas não escovavam. No armazém que nada armazenava, os trabalhadores que não trabalhavam formavam uma equipe mal equipada. Certo dia, a dentista desdentada sonhou com um mundo sem superfície e sem fundo. Nesse sonho real demais, a dentista olhou para o espelho e viu seu sorriso inteiro rodeado pelo batom vermelho. Estranhou ver seus dentes no lugar. Agora a maior graça foi quando o sino da igreja da praça repicou: "Belém, Belém, Belém." Belém? Daí não sei como aconteceu. No lugar do chafariz, apareceu uma grande máquina que não mais produzia democracia. O prefeito, eleito com respeito, afirmou que estavam todos diante da fascinante máquina do poder público. O prefeito informou com calma e muito jeito que era possível o poder público voltar a funcionar. Era só a população e os três poderes trocarem algumas molas, peças e parafusos do maquinário tão confuso de consertar. Então convocaram um mutirão. Do país vieram representantes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Vieram crianças, mulheres e homens, de várias religiões, cores e sabores. Tinham mais semelhanças do que diferenças entre si. Queriam todos fazer a confusão em que se encontrava a nação.
Queriam todos que o poder público voltasse a produzir poesia e democracia. De suas moradias, as pessoas, os representantes dos seus poderes, trouxeram os parafusos certos, as peças e molas certas. Ah, como todos queriam que a máquina do poder público funcionasse mesmo, para valer. E conserto deveria ter. Precisariam de paciência e habilidade para entender por que razão a máquina parou e não mais ligou. Suspeitavam que seria complexo, mas sem a máquina em ordem, o povo continuaria na desordem. E o jeito era começar, com ferramentas, luvas e capacetes, substituir a maldade pela bondade, a desonestidade pela honestidade, a injustiça pela justiça, unidos do conserto. Em seguida, trocaram milhares de molas para sair a ignorância e entrar a educação, para sair a corrupção e entrar a solidariedade, o respeito ao cidadão. Milhares de peças foram ajustadas, milhares de parafusos foram apertados, meses de trabalho, ajustes e testes. Por último, lixaram e pintaram a máquina. Tudo pronto, emoção no ar, dia de festa e solenidade. O presidente, feliz e sorridente, apertou o botão para ligar. A máquina, enfim, voltou a funcionar. O poder público tinha força e tanto. A máquina chacoalhava e fazia um barulhinho gostoso de ouvir. E o governo voltou a governar. Os trabalhadores voltaram a trabalhar. Os políticos a colaborar. Os educadores a educar. Os aprendizes a aprender. Os cantores a cantar. A vida acontecia de verdade, sem maldade nem mentira. O interfone do consultório tocou. A dentista levou um susto. Tanto trabalho a fazer e ela imaginando uma história. O primeiro paciente do dia chegou. Quem sabe depois, quando tivesse um tempinho, voltaria a dar asas à imaginação. Ao mesmo dia, a dentista foi almoçar. Atravessou a praça e diante do chafariz viu algo brilhar com intensidade. Agachou-se para pegar. Era um parafuso. Já o tinha visto em algum lugar. Guardou-o no bolso e quis sentar-se um pouco. O sino replicava com entusiasmo: Belém, Belém, Belém! Quanta magia num único dia! O povo bendizia a democracia. Curiosamente, desde então, não sei por que razão, as crianças passavam a brincar de comandantes da máquina do poder público. Desejavam que todos escrevessem e vivessem uma linda história de cidadania. O que a Terra está falando? De Ilan Brenan, ilustrações de Anuska Alepos. Numa antiga região de vários nomes, Canaã, Palestina, Israel, vivia um simples esforçado agricultor. Ele havia herdado de seu pai um pequeno terreno que ficava nas bordas do Negev, um imenso e imponente deserto. Tal homem trabalhou duro e com afinco por anos a fio. Cavava, semeava, plantava e irrigava. Porém, o resultado era sempre decepcionante. Certa manhã, o agricultor decidiu que tentaria a sorte mais ao norte do país. Lá o terreno era mais fértil e a água um pouco mais abundante. Mas com quem deixaria a terra herdada de seu saudoso e querido pai? A resposta chegou em um burrico. Seu vizinho, que era entregador de leite de cabra e vivia montado num simpático burro, era seu amigo de infância. As famílias se conheciam há décadas e mesmo praticando religiões diferentes,
A relação deles era de mútuo respeito e admiração. Não haveria melhor pessoa para cuidar do terreno do que seu querido vizinho. O vizinho aceitou a incumbência e perguntou: posso tentar trabalhar a terra? Não perca seu tempo com esse terreno amargurado e rachado. De lá não nascerá absolutamente nada, respondeu o agricultor. Mas mesmo assim, posso tentar? Insistiu o entregador de leite. Faça o que quiser. O trabalho desperdiçado será só seu. O contrato de arrendamento, empréstimo temporário, foi selado verbalmente com um caloroso aperto de mão e um fraterno abraço. O agricultor seguiu seu caminho rumo ao norte. No dia seguinte, o entregador de leite vendeu seu estimado burro e começou a trabalhar aquela terra selvagem. Se o antigo dono havia trabalhado muito naquele terreno, o novo locatário trabalhou 100 vezes mais. Todos que olhavam aquele homem madrugando, depois retornando para casa no início da noite, sujo, com as mãos sangrando, o corpo todo dolorido, diziam que ele era um louco de ter abandonado sua antiga profissão em troca de um trabalho sem futuro. Mas ninguém sabia que o novo agricultor possuía um sonho antigo: esverdear aquela terra toda, comer os alimentos daquele lugar que fora a casa dos seus mais antigos ancestrais. Ele não perderia a chance que o destino havia lhe dado. Depois de um ano inteiro de sacrifício, o milagre se deu. As primeiras plantas começaram a furar o duro chão. E, com um estourar de pipoca, o terreno todo esverdeou. Nos anos seguintes, a terra continuou a fertilizar e intensificou sua abundância. O antigo entregador de leite era agora um próspero e feliz agricultor. O trabalho nunca parava. Invenções geniais de irrigação foram criadas e aperfeiçoadas por ele. O Neguev estava florescendo. Quando tudo parecia estar calmo, o antigo dono da terra retornou ao seu lar. Ao ver aquela abundância de vida cravada na propriedade que havia abandonado, quase acreditou que estava no local errado. Aquilo não podia ser real. Por mais de uma hora, percorreu um campo repleto de fartura e beleza. De repente, percebeu alguém aproximando. Era seu vizinho. Os dois se abraçaram emocionados e o que tinha retornado disse: quase não reconheci esse lugar. Que milagre aconteceu por aqui? Meu velho amigo, o milagre se chama trabalho, perseverança e fé, respondeu o outro. Eu não tenho como agradecer pelo que você fez por minha terra, disse o antigo dono. O atual proprietário levou um susto ao ouvir aquilo. Pálido e nervoso, disse: como assim? Sua terra? Essa terra agora me pertence. Eu nunca lhe dei a minha terra, apenas pedi para você cuidar dela. Lembra? Disse o antigo dono. Claro que lembro, mas você foi embora e nunca mais deu notícia alguma. E a terra que você deixou não existe mais. O que vemos aqui é fruto exclusivamente do meu trabalho, não do seu, respondeu o proprietário atual. Concordo, vizinho. Realmente você realizou algo prodigioso aqui. Mas isso não anula o meu direito à terra. Ela me pertence. O encontro inicial, afetivo e caloroso, transformou-se em intenso, angustiante e raivoso. Ouviram-se gritos ao redor do solo esverdeado. A terra me pertence, seu ladrão. Ela é minha, meu pai me deu. Ela era seca, morta e eu fiz verde, viva e abundante. Ela me pertence. Os gritos chamaram a atenção das pessoas que por ali passavam. Uma pequena aglomeração rodeava os dois vizinhos. O tom dos insultos estava subindo a cada minuto e quando quase se transformou em uma briga física de supapos e safanões. Uma velha senhora que assistia a toda a cena disse: por que os senhores não chamam o juiz Lior? Ele é o mais sábio e justo da nossa região.
Realmente assim o era. O juiz Lior sempre ajudava ricos e pobres em momentos que mais precisavam, sempre com muito bom senso, sabedoria e justiça. Os dois querilantes concordaram, e depois de algum tempo chegou ao terreno o famoso juiz. Tal homem aparentava ter uma idade avançada. Suas vestes eram de uma simplicidade atroz. Seu olhar parecia transbordar sinceridade e equilíbrio. "Por que me chamaram?" perguntou o velho juiz. E a briga novamente recomeçou. "A terra me pertence! Não, eu a fiz renascer! Ela me pertence!" Enquanto os vizinhos novamente se degladiavam verbalmente, o juiz Lior repentinamente chegou ao chão, estendido completamente com a orelha encostada na terra. As pessoas que assistiam à briga ficaram pasmas. Os vizinhos pararam de brigar e olharam aquela cena estranha. O antigo dono da terra então perguntou: "Juiz, o senhor está bem?" "Silêncio!" gritou o juiz. O grito deixou ainda mais perplexo todos os que ali estavam. O juiz teria enlouquecido? Com muita delicadeza e cuidado, o atual proprietário da terra aproximou-se e disse baixinho: "Juiz, o que o senhor está fazendo?" Não houve resposta. O juiz continuava deitado, com a orelha grudada no solo e os olhos fechados. De repente, os olhos do ancião se abriram e ele disse: "Estou ouvindo a terra." Todos que ali estavam aproximaram-se do juiz, tentando captar algum som vindo do chão. A curiosidade era enorme. "E o que ele está dizendo para o senhor?" perguntou a velha que tinha sugerido buscá-lo para acabar com a briga. O juiz sentou-se, pediu que os vizinhos fizessem o mesmo e respondeu: "A terra acabou de me dizer que ambos pertencem a ela." Aquelas palavras calaram fundo na alma dos vizinhos. Ambos lembraram-se dos seus familiares já mortos. Todos já pertenciam a ela, a terra. O juiz foi embora, assim como todos os espectadores. Os vizinhos silenciosamente se entreolharam e, com os olhos marejados, se abraçaram. "Venha até minha casa tomar um banho e comer uma bela refeição. Depois disso, teremos muito tempo para conversar", disse o antigo entregador de leite. Com os braços entrelaçados, os dois vizinhos afastaram-se da terra em disputa. Estavam a caminho de uma casa, um banho, uma refeição e uma conversa entre velhos amigos. De Márcia Correia Barros, ilustrações Hudson Silva. Pretinho, o sapato medroso. Pretinho era o sapato de Bernardo, um sapato muito medroso. Nunca havia saído de casa e achava isso até muito gostoso. Quando Bernardo abriu o armário, Pretinho tratava logo de se esconder. Apertava-se daqui, encolhia-se dali e rezava para Bernardo não ouvir. Os outros sapatos não entendiam por que Pretinho não queria passear. Bernardo era tão bonzinho, jamais iria maltratá-lo. Pretinho então explicava que tinha medo de num buraco cair e que ele fosse tão fundo, que não conseguisse mais sair. "Ora, que bobagem!" diziam todos a Pretinho. "Não há perigo algum, é só você ficar bem amarradinho. E se na rua tiver um cocô e sem querer nele eu pisar? Ficaria todo sujo e fedorento, ninguém mais comigo iria falar. Um banho com água e sabão tudo resolveria. A sujeira e o mau cheiro sairiam e você novo ficaria", dizia o sapato marrom com sabedoria. Pretinho então rebatia: "E se eu fosse roubado e abandonado num lugar escuro, deserto e sem vida?" Ficaria apavorado e de medo morreria. "Deixa de ser medroso, não se morre antes do dia", dizia o tênis mais velho. "Você está deixando de ver um mundo cheio de alegria." De repente, a porta do armário se abriu.
Era Bernardo procurando um calçado. Todos empurraram o Pretinho para a frente. O pobrezinho ficou muito amedrontado. Lembrou então o que lhe dissera o tênis mais velho. Estufou o peito e ali ficou com os olhos bem fechados, esperando que Bernardo pegasse. Todos gritaram: vai, Pretinho, vai começar o seu reinado! E Pretinho ali, imóvel, calado, enquanto Bernardo o olhava encantado. Com o coração batendo forte, Pretinho foi sendo levado. Nos pés de Bernardo foi colocado e muito bem amarrado. Pretinho sentiu vontade de chorar. Não sabia o que fazer. Tudo era novo para ele. Tinha medo de sofrer. Não faça nada, diziam os outros sapatos. Bernardo fará por você. Você irá conhecer a fundo como é lá fora o mundo. Bernardo saiu todo arrumado e Pretinho muito assustado. Passaram horas fora de casa. E quando voltaram, Pretinho nem parecia o mesmo sapato. Gritava, cantava, estava todo animado. Tinha ainda uma festa onde foi muito paquerado. Como fui tolo, disse ele aos outros sapatos. Como poderia saber que o que eu tinha medo era de viver? De Jonas Ribeiro, ilustrações Laura Michel, O Esconderijo das Vontades. Era uma vez uma cidade onde moravam muitas vontades. Elas nasciam em um lugar escuro e silencioso e viviam por meses, anos dentro das pessoas. Mas nem sempre as pessoas se davam conta de que havia uma vontade vivendo em algum canto de seu coração ou em alguma gaveta de seu pensamento. Quando a vontade percebia que não seria mesmo descoberta, ela deixava o esconderijo e voava para outro lugar do universo. Ou então, escolhia outra pessoa para nela se esconder. E de preferência, uma pessoa que não estivesse tão ocupada assim e que gostasse de olhar para dentro de si. Ah, como as vontades eram sonhadoras! Sonhavam com a luz, com uma vida ruidosa. Queriam ser descobertas e crescer, crescer, só para conseguir saltar de seus esconderijos. Nessa cidade, o padeiro sentia vontade de fazer pães mais macios e apetitosos. A costureira sentia vontade de estudar moda em Paris. O piloto de avião sentia vontade de ser astronauta. A telefonista sentia vontade de ser locutora de rádio. O pianista sentia vontade de tocar com uma orquestra. A bióloga sentia vontade de morar na Amazônia. Os moradores da cidade gostavam de suas profissões, mas sentiam vontade de fazer algo mais. Não havia graça em só fazer o que já sabiam. Eles queriam mais, muito mais. E todos os dias o sol se levantava e animava as vontades a sair de seus esconderijos. E todas as noites a lua se levantava e convidava as vontades a sair de seus esconderijos. Acontece que, mesmo escondidas lá dentro, as vontades ouviam chamar seus nomes. Elas queriam sair para brincar e descobrir o mundo. Conforme o tempo ia passando, as pessoas mais corajosas embalavam suas vontades e lhes contavam que o mundo era um lugar bom. Conversavam um pouquinho por dia com elas. As pessoas mais corajosas davam tanta atenção e alimento para suas vontades que elas cresciam fortes e barulhentas. Acontecia o que devia mesmo acontecer. As vontades já não cabiam nos esconderijos. Nada mais poderia contê-las. Era chegado o momento. As vontades fechavam os olhos, contavam até 3 e saltavam.
E assim, o padeiro fazia mais pães macios e apetitosos, a costureira virava modista, o piloto de avião virava astronauta, a telefonista virava locutora de rádio, o pianista tocava com uma orquestra, a bióloga morava na Amazônia. Sim, era uma cidade onde as vontades adoravam crescer dentro de pessoas corajosas.